Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alain com instalações de sistemas elétricos de potência. Hoje, iniciando aqui as atividades desta UC, explicar aqui para vocês. Nós temos aqui a primeira atividade, que é a nossa situação de aprendizagem 1, a segunda atividade, situação de aprendizagem 2, a atividade 2, né, ainda da situação de aprendizagem 2, temos um fórum de discussão e o outro fórum aqui também. Aí nós temos a data das nossas web aula, ok? E das aulas presenciais. Essa UC vai até dia 3/7/2024. De acordo com o número de atividades, não deixe para a última hora para enviar a sua atividade, ok? Aproveite aí, nós temos praticamente aí, né, quase que um mês e pouquinho, né, certo? Para fazer as atividades. Então, você se organiza para mandar a sua atividade aí, professor Alain, fazer a correção, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a essa parte de instalação do sistema elétrico potente. Instalação do sistema elétrico potência, nós trabalhamos aí, por exemplo, com a subestação, onde você tem alimentação, chega uma alimentação em alta tensão, 13,8 kV, que é 13.800 volts, 34,5 kV, que é 34.500 volts, certo? Temos aí a parte dos sistemas de subestação, tanto a brigada como externa, certo? Externa é a famosa ao tempo, né? Certo? Chega a alimentação, e a maioria das vezes a saída para a fábrica ou para a escola, faculdade, hospital é subterrâneo, tá? E aí lá dentro a gente tem os dispositivos de proteção, como disjuntor para extinguir o arco elétrico. Temos TC, que é transformador de corrente, TP, que é transformador de potencial. Temos sistemas de medição, temos chave fusível, tudo para ter uma proteção aí adequada no sistema elétrico de potência, além do sistema de aterramento completo que nós temos lá na cabine, ok? Certo? E aí, o professor Alain vai estar falando para vocês as 5 regras de ouro, está falando a questão da parte da instalação tanto de alta como baixa, né? Os procedimentos aí, POP, né? Padrão que a gente utiliza, sobre a APR, que é a análise preliminar de risco elétrico. E não se esqueça que quando você trabalha com baixa tensão, você tem um determinado risco. Agora, com alta tensão, esse risco é elevado. Na parte de instalação do sistema elétrico de potência, vocês têm a possibilidade de trabalhar com rede morta, que a gente fala, né, que é desenergizado, e temos também a parte que é a linha viva, que é a rede energizada, ok? Certo? Então tem rede morta e tem a rede energizada. E tem a possibilidade também daquele profissional que pode fazer o curso de NR10, CEP, que é o sistema elétrico de potência, NR35, né? Só que ele vai dirigir um caminhão, né? Vai prestar serviço naqueles carros lá que prestam serviço, né? Tipo aquelas picape. E tem um pessoal que também faz o curso, mas eles nem sobem no poste e ficam embaixo. Eles ganham menos, mas eles ficam embaixo ali, né? E tem um pessoal que já é mais qualificado, que trabalha não subindo no poste, mas ele trabalha aí gerenciando aí 32 pessoas, né? 30 pessoas para montagem e manutenção do sistema elétrico de potência. Ok? Então, aqui nesse caso aqui, ó, o professor Alain preparou aí uma aula para vocês, mas antes aqui vou entrar aqui no primeiro fórum de discussão. No fórum de discussão aqui, tá aqui, ó. Deixa eu colocar uma ferramenta aqui para ampliar para vocês, para ficar melhor, tá? Então, aqui neste caso aqui, ó, nós temos este fórum que a gente chama de Smart Grid, que é o que a gente chama de rede inteligente, tá?
Então, no caso aqui desse fórum de rede inteligente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet sobre a utilização dessa tecnologia nas concessionárias de todo o Brasil, ok? E aí você tenta achar lá qual concessionária e em qual lugar que ela está instalada, né? Qual estado, cidade. Como o Smart Grid funciona e qual é a vantagem e desvantagem dela, né? A recomposição do sistema sendo realizado de forma rápida e eficiente através do Smart Grid, né? E aí você coloca as suas respostas aqui. E o professor Alan vai estar te avaliando, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro fórum. Aqui no segundo fórum, galera, legal, bom? É sobre a parte de geração de energia. Nós temos, então, geração de energia. Você falar aí sobre eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maré motriz, geotérmica e outras aí, né? E aí, você vai colocar aqui, ó. No caso, você pode elaborar um slide ou um PDF, né? Ou um Word e enviar aí, ó, certo? Coloca aí, ó, o que é energia pesquisada, como é possível gerar energia através do tipo de geração, quais os materiais, né, componentes, instrumentos, ferramentas, né, que são utilizados, né? Ok? Com demonstração aí, né, que você participou do fórum. Então, esse aqui é o segundo fórum. E aí você pode falar sobre eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maré motriz, geotérmica, né? Temos vários tipos de geração aí de energia aí. Inclusive, o professor Alan vai estar demonstrando para vocês em um vídeo, ok? Aí aqui, pessoal, ó. Então, seja bem-vindo a esta jornada fascinante pelo universo de instalações de sistema elétrico de potência com o professor Alan Ferreira, cara legal. Onde nós temos aqui a parte de geração, transmissão, distribuição de energia. Você vai conhecer as siglas como GTD, ok? Que é geração, transmissão e distribuição de energia, né? Então, gera energia lá na usina hidrelétrica, por exemplo, transmite através dessas torres que você está vendo aí, ó, essas torres de metal, e depois distribui tanto para a parte dos consumidores, que são as casas, residências, prédios, como a parte industrial, ok? Então, na instalação de sistema elétrico de potência, conhecido como CEP, tá aí, ó, geração na usina hidrelétrica, transmissão, são as torres que eu falei para vocês, distribuição, e a gente tem os consumidores, né? Ok? Casa, supermercado, hospital, faculdade. E aí nós temos o que nós chamamos de matriz energética brasileira, ok? E aí aqui nós temos a fonte hídrica, depois solar, eólica, gás natural, biomassa, mais biogás, petróleo, carvão mineral, nuclear e importação. Geração de energia elétrica, então tá aí, ó. Eólica, nuclear, solar, tá vendo? E o professor Alan colocou aqui, né, que a gente tem a parte da hidrelétrica, maré motriz, ondomotriz, térmica, eólica, a solar aqui com os painéis, tá vendo aqui? E a biomassa também, né? Então, a energia eólica, ela cresce 2,8%, certo? E a cada dia está crescendo mais. Então, na parte que nós temos uma participação na matriz energética brasileira de 13%, custo médio de construção de um parque eólico é de 7 milhões a cada 1 megawatt. Custo de uma torre de geração é de 4,5
milhões. E aí nós temos tantas vantagens como desvantagens. Elas têm que ser instaladas em locais, né, estados que ainda a uma determinada altura aí tem uma quantidade de vento suficiente para a geração de energia. E aqui o professor Alan vai demonstrar para vocês aí a parte da geração de energia eólica, ok? Deixa eu diminuir aqui e ficar melhor para vocês. Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia. A energia eólica é uma energia renovável, é uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica, mas poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, próprio faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres das suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio, e o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., e tantas outras barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão, ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. A energia eólica é uma energia do presente e uma energia do futuro, né? Quando se fala em combustível fóssil, a gente fala energia do presente, certamente ela não vai ser energia do futuro. Aí já temos uma comparação importante. Então, pessoal, falei um pouquinho para vocês aí sobre geração de energia eólica, né? Vocês viram aí, né? Agora nós temos aqui a parte de transmissão, né, de energia, tá vendo aquelas torres, tá vendo? Aqui nós temos as bolas sinalizadoras, tá vendo? Para evitar que o avião bate aqui, né? Aí na parte de distribuição de energia, aqui, por exemplo, ó, aqui no poste, esse aqui é a parte da cruzeta que a gente chama, tá?
que é chave fusível, que é curso fusível, tipo cartucho para proteger. Então aqui chega 13.8 kV e sai, por exemplo, no estado de Goiás, sai 380 volts trifásico e 220 volts monofásico, ok? Certo? No estado de São Paulo a gente sai 127 volts. Aqui nós temos um transformador aqui, ó, nessa parte de cima aqui a gente chama de entrada. A entrada aqui é 13.8 kV, certo? E aí nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 3.800 volts e a saída aqui é o X0 é o neutro e aqui X1, X2, X3 a gente chama de R e ST ou fase A, B e C, ok? Aí nós temos aqui a rede compacta, que é uma parte de inovação e tecnologia aí para evitar o curto-circuito, dá uma manutenção melhor, uma instalação melhor. Então aqui esses cabos são isolados, tá vendo aqui, ó? E aqui, ó, na baixa tensão aqui, ele é totalmente isolado e passa o neutro aqui, né? Desencapado, mas as fases são todas isoladas. Essa isolação aqui, pessoal, ela é bem forte, que suporta tanto o calor, né, como chuva também. Aí aqui é a instalação também no bairro, tá vendo? Uma rede compacta. Aqui é a alta e aqui é a baixa tensão. Então, quando a gente fala de instalação de sistema elétrico de potência, temos que seguir algumas normas técnicas vigentes. Então, por exemplo, a NBR 5410, que é sobre instalações elétricas de baixa tensão. NBR 5413, que é sobre condições mínimas de iluminação. NBR 5418, que é sobre instalações elétricas em atmosferas explosivas. NBR 5419, que é sobre sistema de proteção contra descarga atmosférica. E 5460 é sobre o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, mas é a parte de terminologia. E aí, de que forma a área deverá ser preparada para realizar uma manutenção? Então, temos que seguir o que chamamos de pré-requisitos operacionais básicos, ok? Esses pré-requisitos operacionais básicos aí são procedimentos padrão aí para você trabalhar com segurança, evitar aí um choque elétrico, um curto-circuito para não ter problema. Então, primeiramente, nós preenchemos aí o que nós chamamos de APR. O que é APR? APR é Análise Preliminar de Riscos Elétricos, né? Em serviços técnicos comerciais. Então, por exemplo, nós temos a turma, a equipe, o veículo, né? Que vai ser utilizado, é carro, é moto, é caminhonete, certo? E o ambiente que você vai trabalhar, é urbana ou é rural, né? O tipo do documento que você vai colocar lá no preenchimento, a descrição específica da atividade que vai desenvolver, quais os riscos que envolvem a tarefa a ser executada, é queda, é projeção e impacto, envolve atropelamento, arco voltaico, arranjo físico inadequado, explosão, ergonômico, ruído, animalias, acidente, choque elétrico, máquinas, ferramentas, iluminação inadequada, transporte, tudo isso tem que anotar na APR. Então aqui, ó, nós estamos com os procedimentos, que é o que a gente faz. No caso do veículo, você chega com o veículo no local, estaciona no local seguro, vai colocar os cones, a fita zebrada, para quê? Certo? Para determinar a sua zona de controle. Então, a partir dessa zona de controle que foi determinada, né? O pessoal que está lá de fora não pode entrar dentro dessa zona de controle. Quem entra nessa zona de controle é só o pessoal qualificado e habilitado aí para realizar a instalação e manutenção do sistema elétrico de potência, ok?
Só pessoas qualificadas que podem entrar aí para dentro do cone, porque senão pode sofrer um risco de levar um choque elétrico fatal. E esses são os procedimentos iniciais do sistema elétrico potente. Temos que pegar, separar aí, né, com o cone, a nossa zona de controle, tá com o veículo lá, ó, seguro, ok? Certo? Colocando a fita zebrada, né, para ninguém invadir. E aí aqui o professor Alain gosta de colocar um exemplo real, né? Então esse aqui é um exemplo real, professor Alain tirou foto lá, o pessoal trabalhando, tá? E aqui nesse caso aqui você pode notar que ele utiliza uma isolação na cor laranja, que é a melhor que tem no sistema de isolação para alta tensão, ok? E aí o carro foi estacionado de forma correta, o outro profissional está verificando, né? Certo? E o outro está instalando lá a parte para realizar a manutenção. A maioria das vezes tem que fazer a poda ali, porque a árvore ela está tipo que envolvendo ali a rede de alta tensão. Nesse caso, eles estão isolando para trabalhar de uma forma segura. Você pode notar que os funcionários estão utilizando equipamentos de proteção individual e estão utilizando aí o equipamento de proteção coletiva, que no caso é o caminhão com guincho, certo? Com cesto, né? Certo? Esse cesto, periodicamente, ele tem que ser analisado, passar por normas de segurança, porque o que está trabalhando ali é com valor de alta tensão. E o controle do motorista ali tem que ser bem preciso, porque você imagina ali, aquele cesto ali foi em direção ao cabeamento. Então, mesmo o profissional estando com equipamento de proteção individual, ele pode sofrer um acidente, ok? Então tá aqui, ó. Quais são os EPIs? Se liga aí que isso faz parte da sua atividade que você vai ter que fazer. Quais são os EPIs, equipamentos de proteção individual, que devemos aí utilizar para a execução de uma tarefa segura? Nós temos óculos, capacete, protetor facial, manga isolante, luva de borracha isolante, luva de raspa, luva de baqueta, cinturão talabarte, cinto paraquedista, perneira, botina coturno, protetor auricular, vestimenta com resistente ao fogo, colete reflexivo e vespeiro com capuz. Quais são os equipamentos de sinalização que são necessários para a execução de uma tarefa segura? Cone, bandeirola, fita reflexiva, pisca-alerta, giroflex, cerca isolante, placa de sinalização. Quais são os equipamentos de proteção coletiva? Você se liga, pode colocar lá na sua atividade, que deverão ser utilizados para a execução da tarefa segura. Escada, com certeza você vai usar, lençol isolante, cobertura isolante. Necessita delimitar a área de local de trabalho? Necessita assegurar a distância segura? Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? E anotar os riscos que não se enquadram aí nas descrições acima. Depois você coloca aí, você trabalha com prestador de serviço ou não, né? Colocar a matrícula, seu nome e a assinatura, ok? E aqui, quais equipamentos de proteção, né, são necessários com a nossa seleção de equipamento de proteção individual? Então, temos aí, ó, temos o cinto, talabarte, temos aí a parte das luvas, luva de borracha, luva raspa, né? Temos que utilizar todas as ferramentas adequadas aí para o bom desenvolvimento do trabalho. Lembre-se, às vezes você pode trabalhar com uma linha que está desenergizada e pode trabalhar também com a linha que está energizada, que nós chamamos de linha viva. Por isso que você tem que seguir os padrões de segurança, né? Que nós chamamos aí o POP, que é o padrão de segurança aí, né?
operacional que a gente utiliza, seguindo todas as normas técnicas vigentes. Aqui, pessoal, o professor Alan demonstra aí, né, parte aí dos equipamentos que a gente utiliza, como óculos, bota, luva, cone, cinto tela baixa aí, né, capacete, seleção do equipamento de proteção aí, ok? Então, nós temos aí o bastão, temos o cinto também, né? Certo? A bolsa de ferramenta, tem um monte, tem aqui, ó, esse laranjinho aqui é o DAC, tá? Ok? Então, quais são os equipamentos de proteção individual aí para eletricista? Para eletricista, nós temos capacete de proteção de classe B. Temos a luva de proteção raspa e baqueta. Temos as mangas de proteção isolante de borracha. Temos as botas de proteção com CA para eletricista. Essas são as perneiras que eu citei para vocês. Esse é o uniforme anti-fogo, né? Tela baixa, né? Segurança tipo regulável e tipo Y. Então, temos aí o cinto de segurança, tela baixa. E aqui o professor Alan fala sobre as 5 regras de ouro. Então, nessas 5 regras de ouro, nós temos que seguir para evitar aí um acidente. Trabalhar com segurança. Nossas 5 regras de ouro envolvem o quê? Desligar. Então, primeiramente, temos que desligar o circuito do trecho que vai ser trabalhado. 2. Impedir o religamento ou bloqueie e sinalize o circuito desligado, de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo. 3. Se você desligou, impediu, agora você vai constatar que não tem energia. Então, você tem que verificar se tem ausência de tensão elétrica para mexer. Realiza aí o autoteste detector de tensão antes e depois de cada atividade. Sempre realize um teste aí na ausência de tensão para que possa confirmar o desligamento do circuito e para que o aterramento possa ser instalado de forma segura. 4. É o que a gente chama de aterramento temporário. Então, você está notando lá que o pessoal está fazendo um aterramento temporário. Para proteger todos aí, né, de uma possível energização acidental que a gente fala. A energização acidental pode aí, né, ocasionar aí no contato aí do trecho que está desenergizado e vai energizar e pode acontecer o acidente. A função do aterramento nada mais é que garantir que a eletricidade seja desviada para o solo. Assim, vai proteger todos os trabalhadores que estão ali realizando a tarefa. E, por fim, o quinto ou a quinta regra de ouro é sinalize a zona de trabalho com placas e invólucros com termos de não operar esse equipamento. Então, aqui nós temos a parte de manutenção do transformador, tirando aí, ó, para realizar a troca do transformador. Então, voltando aqui na sala de vocês, ó. Aí. Então, aqui eu expliquei para vocês os fora, agora eu vou explicar aqui as atividades. Então, na atividade aqui, ó. Você vem em situação de aprendizagem. Tá aqui situação de aprendizagem 1. Então, você vem aqui, ó, tem folhas de situação de aprendizagem aí, ó. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? E aí, vamos lá. Então, você imagina aí, ó, que você visitou uma subestação, tá? Numa empresa.
E você vai fazer um checklist. O que é checklist? Só vai fazer um X. Então, você entrou lá na subestação, e aí a pergunta é, será que ela está aterrada, sim ou não? Estando aterrado, vem aqui e marca o X. Ó. Existe sinalização de advertência? Sim. Aí você vem, marca. Entenderam como é que tem que fazer? E aí, ó, presença de água ou umidade excessiva? Coloca não, né? Senão, fechava curto. Fechar um curto-circuito não é legal, né? Aqui embaixo, né? Tá vendo? Há risco de incêndio ou explosão? É. Aí coloca assim. Ou não. Utilização de equipamento de proteção individual? Sim, com certeza tem que utilizar o equipamento de proteção individual. Aí o próximo aqui, ó. Equipamentos, infraestrutura e qualidade. Tá bom, muito bom, regular e ótimo. Estado geral dos equipamentos da subestação, como é que tá? Aí você marca o X. Vamos dizer que tá ótimo. Estado geral das ligações dos equipamentos em campo. Aí coloca, está muito bom, bom, regular, ótimo. Estados dos aterramentos, né? Coloca aqui também. Agora, checagem do posicionamento dos equipamentos. Verificação do mecanismo de fechamento do disjuntor, checagem do estado da chave seccionadora, verificação do para-raio. Lembrando, você que chegou agora, essa é a situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1, ok? Nessa situação de aprendizagem 1, nós temos aí, então, a nossa parte aí da checagem geral do posicionamento dos equipamentos em campo, ok? Verificação do mecanismo de fechamento do disjuntor, checagem do estado das chaves seccionadoras, verificação dos para-raios, circuito de comando do disjuntor, estado geral da fiação, verificação da mola, que é do disjuntor, sistema de fixação do disjuntor, tá legal? Tá bom? Estado geral de proteção do disjuntor, estado geral dos cabos elétricos. E aí tudo você vai marcar com X, se tá tudo ok ou não. Pode colocar muito bom, bom, regular e ótimo. Qualidade do sistema de atuação do disjuntor, como é que tá? Verificar se há problema no mecanismo de abertura e fechamento do disjuntor. Checar se a fiação entre o relé e as bobinas de abertura e o fechamento do disjuntor está ok. Não se esqueça aí, para execução do serviço de verificação do disjuntor são necessários bota, capacete, luvas, roupa apropriada e calçado de segurança, luva isolante, creme com fio solar. E aí nós temos o relatório técnico agora, tá? E aí no nosso relatório técnico, né, nós temos que elaborar o nosso relatório técnico sobre essa visita. Então você acha que é só fazer a visita? Possivelmente vocês estão fazendo aí, o professor Alan vai verificar lá, fazer um alinhamento para o professor lá. Possivelmente vocês podem visitar em uma subestação, tem que ver que professores têm essa possibilidade, tá? Então aqui, ó, introdução. Descrever aqui as necessidades de realizar o passeio virtual, bem como a visita à subestação, para obter condições de interpretar um diagrama unifilar e os parâmetros elétricos da mesma para a energização da subestação. Esse arquivo aqui está lá
na situação de aprendizagem de vocês, que o professor Alan clicou lá, tá? Isso aqui tá tudo lá. O professor só está explicando a atividade. Depois você vai para o objetivo. O objetivo está aqui, ó. Descreva aqui o objetivo do relatório. Bem, o objetivo desse relatório é descrever aí a nossa visita técnica na subestação. Verificamos dispositivo de proteção, com fusível, disjuntor de alta tensão, TC, TP, voltímetro, amperímetro, iluminação e outros detalhes mais. Fundamentos técnicos, então, apresentar uma definição técnica, né, dos equipamentos da subestação que será utilizado para a energização da mesma. Solução técnica. Após assistir o passeio virtual e realizar uma visita de subestação, descreva a solução técnica para o problema que ocorreu na subestação. Equipamentos. Nós temos aí, ó, descrever os equipamentos existentes na subestação. Então, Breno, nós temos transformador, temos aí a chave fusível, temos TC, TP, voltímetro, amperímetro, o disjuntor, né? Certo? Sistema de aterramentos, equipamento de proteção individual que fica lá, equipamento de proteção coletiva. Equipamento de proteção coletiva, quando você entrar lá, pessoal, na subestação, você vai ver um tapete grossão de borracha, onde o cidadão pisa lá para realizar qualquer tipo de manutenção. Certo? Então, depois de você escrever aqui os equipamentos que vai utilizar, os métodos e fazer uma conclusão. Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem. Ó, primeira situação de aprendizagem. Onde você tem que preencher aqui todo esse checklist e depois está fazendo aí o relatório técnico, ok? Né? Nome do relatório técnico e a data de elaboração. Se tiver dúvida, manda para o professor Alan que ele ajuda você aí no desenvolvimento da atividade. Continuando aqui. Vamos aqui para a segunda atividade. Esse poste especial, tá bem a segunda atividade, pessoal. Então você imagina que teve um acidente, tá? E aí o cabeamento da alta tensão foi ao solo. Como esse cabeamento da alta tensão foi ao solo, aí nós tivemos aí a possibilidade que a gente chama aí da tensão de passo. Significa o quê? O solo lá, ele conduz a eletricidade, entendeu? Né? Então você imagina com a tensão lá de 34.000 volts, né? Tá ali, e aí quanto mais próximo você tiver ali daquela zona de risco ali, zona de perigo ali que nós falamos, você pode levar o choque elétrico. Por isso que você tem a possibilidade de estar saindo daquele local lá quando estiver desenergizado ou passo pequeno, porque quanto maior for o seu passo, você tem uma diferença de potencial, que não vai ser nada legal. Então aqui, pessoal, você tem que fazer um relatório com análise das causas e consequências que esse cabeamento foi ao solo. Geralmente acontece o quê? Acontece de um caminhão dar ré no poste, bate no poste, quebra lá, o transformador vai para o chão, o cabeamento vai para o chão e fica tudo energizado. Então aqui você pode relatar aí a necessidade de ir ao campo para verificar as condições que levaram
o condutor caiu no solo. Então, você tem que verificar aí por que aconteceu isso. Lembrando que para tal, para os profissionais que vão realizar a manutenção lá no local, eles têm que fazer o quê? Tem que pegar, utilizar os equipamentos de proteção individual e utilizar os equipamentos de proteção coletiva. Ok? Certo? Aqui no caso, você vai colocar um objetivo. E aqui são os fundamentos técnicos que eu já passei para vocês, ok? Apresentar os conceitos básicos necessários que estão relacionados à queda dos condutores. Por exemplo, o caminhão foi lá, deu ré no poste, quebrou a fiação, quebrou o transformador, caiu no chão e o solo está todo energizado. E conclusão, né? Dizendo aí, fazendo uma análise, causas e consequências dos condutores ao solo e como foi feita a manutenção e dando tudo certinho. Beleza? Essa é parte da situação de aprendizagem 2. Aí, só que aqui na aprendizagem 2, a gente ainda tem a atividade 2 aqui, ó. Certo? Atividade 1, atividade 2. E aí, nessa parte aqui, nós temos os fóruns, né? O professor Alan comentou com vocês, falou com vocês, né? Certo? Então, abrindo aqui, ó. Vamos para a atividade 2. Então, primeira atividade, por condutor ao solo, né? Certo? Então, aqui nesse caso, é para verificar checklist para verificar se o condutor foi recolocado na rede de distribuição para ser energizado. Então, realizou a manutenção. Agora você vai verificar se está tudo certinho, tudo ok. Para isso, você tem que fazer o checklist novamente. Então, no nosso checklist aí, nós temos a rede de distribuição, sinalização aí, existe sinalização de advertência, presença de água, umidade, há um risco de acidente, incêndio, explosão, utilização dos equipamentos de proteção individual, né? Nós temos aí também equipamentos da infraestrutura e qualidade. Estado geral dos equipamentos da rede de distribuição, tá legal? Estado geral aí das ligações dos condutores em campo, tá ok? E os aterramentos, equipamentos da rede, tá tudo beleza? Checagem geral do posicionamento dos equipamentos em campo, verificação da conexão do condutor, checagem do estado da interligação entre a conexão e o condutor, verificação das condições em que ocorreu a queda do condutor, né? Geralmente tem também a possibilidade, pega mais na rua, avenida, né? Às vezes o caminhão é muito alto, né? Com a carga dele, ele pega e arrebenta a fiação também, tá, pessoal? Principalmente telefone e internet. Então, verificação das condições em que ocorreu a queda do condutor, circuitos da rede de distribuição, estado geral da fiação, verificação do estado geral do conector, sistema de fixação do condutor, estado geral da infraestrutura, né? Estado geral dos cabos elétricos. Qualidade do sistema de distribuição, verificar se há problemas no encaixe entre o conector e o condutor, que pode estar dando mau contato. Se der mau contato, aí dá um problema geral. Ok? Checar a oxidação aí do conector, né? E utilizar bota, capacete, luvas, roupa apropriada, calçado de segurança e luvas de isolante. Então, pessoal, essa aqui é a parte da situação de aprendizagem 2 com a atividade 2. Nesse caso, também temos que fazer o relatório técnico.
colocar uma introdução, um objetivo, fundamentos técnicos, solução técnica, equipamentos, métodos e conclusão. Ok? Então, voltando aqui para vocês, ó. Nós temos situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, atividade 1, situação de aprendizagem 2, atividade 2. Fora isso, nós temos os fóruns. Tem que fazer, cada um tem que fazer o fórum aí, beleza? E aqui, não pode esquecer que nós temos aí, ó, conteúdo do curso. Conteúdo do curso da SAP 1. Você clica aqui, ó. Vai estar aí a apresentação, introdução, conceitos, né? Sobre o sistema elétrico de potência. Tá vendo lá? Sai da geração lá, passa para a linha de transmissão, para transformador, vai para a indústria e para casa. Aqui é a subestação, ó. Essa aqui é externa, né? Aqui ele vai perguntando para vocês. O quiz, tá? Certo? Esquema multifilar e unifilar. Essas são as simbologias, né? Então, através aqui do nosso simulador aqui, tem os transformadores, tá? Mostrando as partes aí, né? Vendo a simulação, hein? E o prefixo é o que vai definir a característica do tipo de rede. Se ela é uma rede trifásica de produção centralizada, ou se ela é uma rede trifásica. Então, está demonstrando a subestação, tá? Aí é chave seccionadora, tá bom? Isso é a chave fusível. Isso é o elo fusível, tá? Que é o reator.
Na malha de aterramento com hastes em paralelo, normalmente as hastes são alinhadas em paralelo, padronizadas com um comprimento de 2,4 metros, diâmetro de meia polegada e são separadas em 3 metros uma da outra. Os aterramentos utilizados em uma subestação são aterramento de equipamentos, parte metálica de máquinas, painéis e etc., aterramento estático, descarga. Na malha de aterramento com hastes em paralelo, normalmente as hastes são alinhadas em paralelo, padronizadas com um comprimento de 2,4 metros, diâmetro de meia polegada e são separadas em 3 metros uma da outra. Os aterramentos utilizados em uma subestação são aterramento de equipamentos, parte metálica de máquinas, painéis e etc., aterramento estático, descarga eletrostática, aterramento de sistemas elétricos, neutro de máquinas e transformadores, aterramento para manutenção, aterramento para equipamentos eletrônicos e computadores, e Então, pessoal, apesar que a gente teve uns probleminhas técnicos, tá, no início, mas deu certo, graças a Deus aí, entrar e dar certo. Então, se você está assistindo essa aula gravada, já começa aí a desenvolver suas atividades, que o professor Alan começou a ensinar para vocês. Na próxima aula, eu vou estar passando parte do conteúdo e verificar o desenvolvimento das atividades de vocês. Obrigado, tenha uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.